Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Constitui-se uma alegria estarmos aqui mais uma vez para, junto com os irmãos, adorarmos ao nome do Senhor. Você que está aí acompanhando, na sua casa, vamos abrir a nossa Bíblia. O texto é Salmo de número 29 e o verso de número 2. Vamos estar meditando nesta leitura, nesta noite. E depois também o Salmo 96, verso 9. Então, o Salmo 29, 2, ele diz o seguinte: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Um pouquinho mais adiante, Salmo 96 e o 9 diz assim: Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Graças a Deus, quero agradecer esta oportunidade, agradecer ao nosso companheiro, pastor Aguinaldo, Malília, enfim, por nós podermos estar juntos mais uma vez, louvando a Deus, nos trazendo aqui, trazendo uma palavra aos irmãos. Quero também mandar aqui o meu abraço à minha esposa e também às minhas filhas, a Amanda, minha primogênita, e a Radassa, que já louvou o Senhor, e também o meu genro, o Rafael. A Amanda e o Rafael estão lá em São Mateus do Sul, por certo, estão ligados conosco aqui. Enfim, todos os irmãos, Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Amados, o texto que nós lemos em Salmo 29, 2, 96, 9, ele fala a respeito da adoração. É um pedido, mais que um pedido, é uma ordem do salmista, lembrando que o 29, a autoria é Davi, e o Salmo 96 não é de autoria de Davi. Dos 150 salmos que a Bíblia tem, esta harpa de Israel, 73 salmos são de Davi e o restante são de outros salmistas. Então o 29 é de Davi e o 96 de outro salmista, mas a mensagem, enfim, a escritura, ela se casa nesses dois, e claro, outros que nós poderíamos ler, fala sobre a adoração. Como eu disse, não um pedido, mas uma ordem para adorar ao Senhor. E nós vamos falar hoje sobre a adoração e os seus resultados. Se há um resultado na adoração, nós vamos aprender, vamos meditar, vamos falar aqui de algumas pessoas, de alguns servos do Senhor, algumas pessoas na Bíblia, inclusive alguns lugares aonde o Senhor recebeu a adoração dos seus filhos. O que eu quero deixar claro já no início, e quero que vocês acompanhem o raciocínio junto comigo, que a adoração, ela independe da situação. Há muitas pessoas que eles adoram ao Senhor dependendo da situação em que ele está. Se tudo está bem, ele adora. Se as coisas vão bem, ele adora. Mas na hora da dificuldade, ele não consegue adorar. Consequentemente, há pessoas que é o contrário. Quando tudo está bem, ele se esquece, mas na hora da prova, aí então ele busca o Senhor, ele adora ao Senhor. Mas o desejo de Deus para o nosso coração é que nós venhamos adorar a Deus independendo da situação. Deus, por certo, não precisaria de mim e de você para adorar o seu nome, visto que o Senhor tem os anjos que lhe adoram, a sua criação, tudo quanto ele criou. Logo pela manhã, já os pássaros, eles começam a adorar a Deus. Então, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Nos mares, enfim, na selva, aonde há uma criação, onde há uma criatura de Deus, ela louva ao Senhor. Mas Deus, ele se alegra quando nós, que somos a sua imagem, a sua semelhança, paramos para adorá-lo, nos dedicamos para adorá-lo. E desde que existe o homem, existe a adoração. Adão, ele teve o privilégio, ele foi o único a adorar a Deus antes do pecado. Depois, então, entrou o pecado no mundo e mesmo depois do pecado, ele ensinou os seus filhos a serem adoradores também. Vemos que em dado momento, ali no início do livro de Gênesis, onde os seus filhos, eles do seu jeito, um de uma forma, outro de outra, os dois trouxeram ali o fruto do seu trabalho para oferecer a Deus em adoração. Mas com o passar do tempo, o homem, ele perdeu o foco da adoração. Ele perdeu, assim, o seu alvo. É muito fácil isso acontecer, irmãos. É muito fácil.
Você pode perceber que para que nós venhamos a perder o rumo, a perder o alvo, não precisa muito. Existem muitas coisas que tiram o homem do centro da adoração. E que o Senhor, Ele nos ajude, a cada um de nós, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mantenha sempre adorando ao seu nome, exaltando ao nome do Senhor. Alguns perderam o foco da adoração e outros mudaram o foco. Em vez de continuar adorando ao Deus vivo, eles começaram a adorar a outros deuses. E isto é claro que aborrece ao Senhor. É claro que é abominação aos olhos do Senhor. Alguns, como eu disse, adoram a Deus quando tudo vai bem. E outros, eles se lembram de adorar a Deus quando a prova chega. Eu vejo, é claro que deve ter outros, mas pelo menos 2 motivos para a prova na vida do crente. Pelo menos 2 motivos. Um deles é você ter saudade do céu. Quando você está na prova, você tem saudade do céu. Pode ver quando as coisas vão muito bem demais, que está tudo sob controle ou acima da média, que você não tem problema financeiro, você não tem problema na empresa, você não tem problema, enfim, a tua vida está indo tudo bem. Parece que nós não temos vontade de sair daqui. As coisas estão progredindo, estão do jeito que nós planejamos, até melhor ainda do que nós planejamos. Então, para que ir para o céu? Temos coisas para inaugurar, uma casa nova, quem sabe uma perspectiva de uma troca, uma compra de um carro novo, e o dia vai chegando e você fica ansioso e se perguntar, e você for sincero, você não está com nem um pouco de saudade do céu. Mas a hora que a prova vem, a hora que a dificuldade bate a nossa porta, e se ainda não chegou na tua casa, ainda chega, porque todos passamos por isso. E Deus, Ele nos leva às vezes a alguns lugares para nos ensinar. Então a prova, se não chegou, vai chegar. Porém, quando ela chega, aí então nós começamos a adorar a Deus e ter o desejo, a saudade, a vontade de ir para o céu, um lugar prometido pelo Senhor, que será, por certo, muito melhor do que este lugar em que nós vivemos aqui. E outra coisa, claro, além de nos dar saudade do céu, a prova também nos faz nós chegarmos mais perto de Deus. Quando nós estamos na prova, nós vamos nos agarrar, nós vamos nos socorrer com alguém que é infinitamente maior do que nós, que pode nos dar o escape, que pode nos dar a resposta, que pode nos dar a solução. E este alguém é o nosso Deus. Então nós vamos orar. E a oração é uma conversa com Deus. E a oração muitas vezes até se intensificar tanto a ponto de não ter palavras, aquele gemido, Deus escuta, Deus entende. E quando nós oramos ao Senhor, em dado momento da oração, nós começamos a adorá-lo, aleluia. E Deus, Ele permite que os seus filhos, que nós, a igreja do Senhor, passemos por provas, porque é na prova que o Senhor vai extrair, aleluia, a verdadeira adoração. Você já experimentou almoçar 2 vezes? Pouco complicado, porque da primeira vez você mata a fome, na segunda vez pode ser o cardápio que tiver, você já não tem mais o desejo de se alimentar. Ou beber água sem ter sede. Quando você já bebeu água, e então você tem que beber água, inclusive é saudável, mas uma cota lá de 2 litros por dia, você vai beber sem sede. É ruim, mesmo que a água é algo essencial para a vida, é ruim quando você não está com sede. Agora, quando você está com fome, se alimentar, inclusive você até perde as exigências, porque você está faminto, você precisa se alimentar. Então, quando você está com fome, é outro gosto. Você almoçar, não precisa nem ser a melhor comida, vai te satisfazer porque você está com fome. O que dizer da água, né? Quando você está com sede e tem o privilégio de beber uma água de uma mina ou de um poço, uma canequinha de alumínio, que delícia aquela água, parece que é tão boa. Por quê? Porque você verdadeiramente está com fome e está com sede. E da mesma forma, no momento da prova em que você consegue adorar, quando você consegue adorar, aquela adoração no momento da prova é algo especial, é algo puro, é algo verdadeiro. Então é por isso que Deus, Ele permite que eu e você passamos por prova, para deste momento extrair
a verdadeira, mais pura adoração, a adoração que agrada ao Senhor. Mas vamos lá. Tempo avança e nós queríamos falar aqui de 6 personagens, de 6 pessoas, de 6 locais, de 6 lugares aonde o Senhor, Ele exigiu a adoração. Se você quiser acompanhar, Gênesis no capítulo 37, verso número 24, nós vemos a história de um jovem sonhador. Nós vemos a história de um jovem, o qual o Senhor falava com ele, tinha um projeto no meio da família. Deus escolheu José para falar com ele. Mas em Gênesis no capítulo 37, como eu não vou me ater toda a história, mas quando ele chega, dado momento, ele errou em revelar os seus sonhos a pessoas que não lhe compreendiam, de compartilhar os seus projetos de Deus na sua vida, com pessoas que não acreditavam, com pessoas que tinham inveja daquilo que Deus estava falando com ele. Então em Gênesis 37, verso de número 24, quando ele chega em determinado momento para falar com seus irmãos, ali então eles têm a ideia de tirar-lhe a vida, mas um deles o socorre e diz: não, por que matá-lo? Vamos jogá-lo em uma cisterna, em um depósito de água. Mas diz que aquela cisterna estava vazia, mas eles pegam o seu irmão mais novo, o penúltimo, por enquanto ele era o último, depois que veio a nascer o outro, mas então pega o mais pequeno e lança ele naquela cisterna. Eu fico pensando, para nós entendermos a mensagem, precisa você se colocar no lugar daquele personagem. Ali ele estava, primeiro, abandonado, estava com uma dor, porque quem ele jogou ali não foram os seus inimigos, foram os seus amigos, foram os seus irmãos, aqueles da sua própria casa. E quando joga ele ali dentro, diz que aquela cisterna estava vazia, não tinha água, mas ele fica ali com vergonha, com medo, por certo um lugar úmido, por certo um lugar desagradável, mas Deus tinha um projeto com ele, e eu tenho plena certeza que naquela cisterna, José adorou o Senhor. José adorou o Senhor. Deus tinha algo muito maior para ele. Aquela cisterna não seria o final. Você às vezes vê alguma pessoa passando por prova, ou vê alguém que já venceu a prova e já está em determinado lugar de exaltação, já está sendo exaltado. E aí então você diz: eu gostaria de ser como este irmão. Mas converse com ele, sente, ouça ele, veja por onde ele passou, ou por onde Deus o levou para que agora ele estivesse ali. Você se lembra de José como governador, mas você não pode deixar de se esquecer de que José passou pela cisterna e ali ele adorou ao Senhor. Eu tenho certeza que quando ele caiu ali machucado, não somente no corpo, talvez feriu-se ao ser jogado, não sei se isso era fundo ou alto, mas quando ele cai ali, não ferida no corpo, mas feridas na sua alma, porque os seus irmãos, a sua família, dentro da sua casa, estava jogando ele naquele lugar. E ele então, eu tenho certeza que diz: Deus, meu Pai, neste lugar em que eu estou, meu Deus, eu peço que o Senhor entre com providência, me ajude. E Deus o ouviu, porque a sua adoração, ela foi verdadeira, vindo de um período de luta, de um período trágico na sua vida. Deus trabalhou com ele, tirou ele dali, colocou para cuidar da casa de Potifar. Dali ele foi de novo para a cadeia, mas chegando lá Deus não o abandonou, deu-lhe sonhos. Ali ele falou com o copeiro, ali ele falou com o padeiro, e Deus o exaltou e colocou no trono, criou para ele um cargo que não existia, mas ele agora passa a ser o governador do Egito. Deus o exaltou, porque quando estava na cisterna, ele o adorou. Aleluia. Adoração e os seus resultados. A adoração, quero que isso fique claro, que isso fique fixado na sua mente, ela independe da situação. E lendo a Bíblia, eu vejo um outro, o qual ele também foi injustiçado. O primeiro foi injustiçado, sem dúvida, não vamos nem voltar a falar de José, mas o segundo, por falar a verdade, nós vemos em Jeremias capítulo 38, verso número 6. Jeremias, um profeta do Senhor, e a nação estava passando por um momento difícil. Hoje nós estamos passando por momentos difíceis, mas se você for olhar no tempo, ler, analisar a Bíblia, a história do povo de Deus, vai ver que em várias fases eles passaram por tempos difíceis. Aqui eles estavam em um tempo difícil.
Os caldeus, os babilônios haviam cercado a cidade. E Deus coloca Ezequiel para profetizar por fora da cidade e coloca Jeremias para profetizar dentro da cidade. E aqui havia um problema, porque Deus havia determinado já que o rei Nabucodonosor iria invadir. Ele iria ali ganhar aquela guerra, ia levar o rei Zedequias como escravo. Mas o problema é que Zedequias, ele não tinha uma visão aberta para o Senhor, para ouvir a palavra de Deus, e ele acabou se confundindo. Ezequiel lá fora profetizava e dizia o seguinte: olha, rei Zedequias, o senhor não vai ver a cidade dos caldeus, o senhor não vai ver a Babilônia. Aquela mensagem lhe agradava, com isso ele dizia: então eu não vou ser preso. Mas Jeremias lá dentro, ele dizia assim: olha, o senhor se entregue, porque o rei vai entrar, vai tomar essa cidade, vai capturar o senhor vai ser preso. E aí então, quando ele falava a verdade, que ele recorria ao profeta, ele queria ouvir outro tipo de palavra. Ele queria ouvir aquilo que agradava o seu coração, mas o profeta não podia mudar a mensagem. E aí então, quando ele recorria a Jeremias, e Jeremias lhe falava a verdade, aqui no capítulo 38, verso número 6, eles pegam a Jeremias e lançam no calabouço. Joga ele no poço, desce ele por uma corda. E ali também naquele poço não havia água, havia lama. E ali então agora Jeremias é lançado, esquecido naquele lugar. Você já imaginou, irmão? A escuridão. Olha, eu quero que você analise nesta noite. Talvez você está passando por dificuldade. Acredito que estou aqui me reportando a alguns irmãos que estão passando por dificuldade. Porém, se coloque no lugar de Jeremias. Ele não estava ali dentro daquele poço porque ele estava pagando por alguma coisa de errado que ele fez. Não, pelo contrário, ele falava a verdade, e ao falar a verdade, ele foi então lançado naquele poço, um lugar de lama, aonde, por certo, ali ele ficou numa situação terrível, numa situação difícil. E Zedequias, sem poder entender, eu quero antes de passar aqui dizer que as duas profecias se cumpriram, porém não da maneira que ele interpretou. A mensagem de Ezequiel dizia que ele não veria a cidade, Jeremias dizia que ele seria capturado e seria levado até a Babilônia. Pois o desfecho desta história é que Nabucodonosor capturou o rei Zedequias e arrancou os seus olhos. Com isso, ele foi levado cativo, cumpriu-se a palavra de Jeremias, mas ele não viu a cidade, cumprindo assim também a mensagem do profeta Ezequiel. Mas voltando aqui, ele estava ali no poço. Quanto tempo ele ficou ali, não sei. Eu fico pensando assim, Deus na sua onisciência, cada oração que Deus ouve. Estamos aqui no Brasil clamando, mas o mundo inteiro clama. Aonde há uma pessoa, onde há um conhecimento de Deus, em qualquer tribo, em qualquer vilarejo, em qualquer nação, eles clamam a Deus, e Deus, Ele ouve cada oração. Qual foi a oração de Jeremias naquele poço de lama, afundado ali na lama, com dificuldade? Nós estamos acostumados, né? Andar no asfalto é bom, às vezes nem sujamos os pés, mas quando pisamos na lama, em algum lugar, algum evangelismo que vamos, uma visita que vamos fazer, que pisa na lama, já suja o sapato, a gente já quando chega em casa já procura corrigir. Imagine você afundado na lama, mas eu tenho certeza que ali ele clamou ao Senhor, e ainda pela pessoa que era, ele não murmurou por estar ali, mas ele adorou a Deus, dizendo: Deus, eu estou neste lugar para adorar o teu nome, eu estou aqui, Senhor, inocente, eu não fiz nada para merecer isso, mas eu acredito que o Senhor está olhando para mim, e eu estou aqui, ó Deus, porque falei a verdade, continuarei falando a verdade, meu Deus, e adorou ao Senhor ali naquele poço de lama. Qual é a tua situação hoje? A tua situação hoje é de murmurar ou de adorar? Como é que está a tua casa? Como é que você está vivendo ou sobrevivendo nesses tempos que nós estamos vivendo agora? Tempos de pandemia, tempos onde tivemos que fazer adaptação, o país todo, o mundo todo, fazendo adaptações, a igreja também teve que fazer isso, afinal de contas, nós somos parte da sociedade, devemos dar exemplo. O desemprego bate na porta dos irmãos. Além disso, a igreja cresce a demanda de pessoas para ter que atender agora.
E você, como é que está olhando para isso? Como é que você está passando por isso? Você tem fortificado a tua fé, tirado um tempo para clamar ao Senhor, buscar ao Senhor? Acredite, se neste momento, aonde você estiver passando por dificuldade, você clamar ao Senhor, adorar ao nome do Senhor, haverá um milagre na tua vida. Deus pode e faz, Ele vai prover água da rocha, vai tirar o milagre, já o nome é milagre, não tem de onde tirar, mas o Senhor vai tirar para socorrer você em nome de Jesus. Vamos avante, falamos de dois, vamos ao terceiro personagem. Livro de Daniel, capítulo 6, verso número 1 em diante, fala a respeito daquele que protagoniza este livro, aquele que leva o nome, Daniel. No capítulo 6, relata que já um senhor de idade, ele estava ali servindo desde jovenzinho aquela nação. Deus já havia exaltado ele algumas vezes diante de alguns reis que ele serviu ali. Capítulo 5 fala sobre o relato com Belsassar, aonde ele foi elevado ao terceiro no reino. Também nós vemos ali que ele agradava a Deus, e quando um rei tomava o trono, olhava para ele de uma forma diferente, porque aquele homem representava Deus naquele lugar. Mas eles pegam ele justamente através da sua fé. E quando colocam um edito que era proibido, que não podia buscar a outro, uma oração, uma intercessão, a outra pessoa, a outro Deus, que não fosse aquele homem que estava no reino, no trono, ele gostou da ideia, assinou o edito, e os seus inimigos chega ali e vê que Daniel continua dentro daquilo que ele havia estabelecido. 3 vezes por dia, ele abria janelas e orava, clamava ao Senhor. E agora Daniel está orando e eles pegam ele, leva diante do rei. O rei procura uma forma de não cumprir aquela ordem, mas a palavra não poderia voltar atrás, já havia sido selado. E ele agora então manda Daniel ser jogado na cova dos leões. Alguns reis, é comum até os dias de hoje, as pessoas que eles têm um certo poder, ele criar esses animais, leões, tigres, enfim, esses felinos. Até hoje, os sheiks, os príncipes, têm no seu zoológico particular, na sua casa, no seu jardim, criado ali esses animais. Não sei o propósito que era mantido esses animais na cova. Os romanos usavam para se divertir, até mesmo para lançar os crentes ali e servir de espetáculo diante das feras. Eu não sei qual era o propósito desses animais, se eram para que pudesse ser executado algumas pessoas, enfim, esses animais estavam ali, eram famintos, porque daqui a pouco mais nós vamos ver como eles procederam com outro grupo, mas Daniel foi lançado na cova dos leões. Muito bem, a primeira cisterna, ela não tinha água, ela estava vazia. O segundo, o poço de lama, não havia água, mas tinha lama ali. E o terceiro, aqui era uma cova onde estava cheia de leões. Aonde você gostaria de estar? Se fosse para escolher, você preferiria ser jogado na cisterna como José? Ser jogado no poço de lama como Jeremias? Ou na cova de leões? Talvez desses três, eu não sei qual que você ia escolher, mas eu tenho certeza qual que você não escolheria, menos a cova. Porque eu posso até ficar lá dentro da cisterna, eu posso até ficar lá dentro do poço de lama, mas no meio dos leões é uma coisa diferente. Eu não quero estar aí. Mas foi ali que Daniel foi jogado, foi lançado. Mas a sua fidelidade a Deus era algo maravilhoso. E o Senhor é fiel para conosco também. Deus permite muitas vezes nós entrarmos em alguns lugares, passarmos por alguns lugares, para que essas belas histórias sejam escritas, para que nós possamos exaltar o nome do Senhor através da nossa vida. Deus nos dará o livramento, Deus estará conosco na dificuldade, mas tem coisa que nós temos que passar, e aí então cabe a nós não nos acovardar, não fugir. O certo é que Deus estará conosco. Ele disse: não temas, aleluia, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim o Senhor tem feito, tem sido fiel, tem estado conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até os dias de hoje nós podemos experimentar isso na nossa vida. Deus tem estado conosco. E ali Deus então livra Daniel da cova dos leões, aquela noite
toda, o rei, ele não dormiu, ele ficou preocupado, mas Daniel estava ali adorando, aleluia, acredito que ainda mais adorando. Por quê? Porque ali estava iminente a morte na sua frente, os leões estavam ali, quem sabe estes leões, eles chegavam perto, rugiam, o desejo dele como um animal carnívoro era atacar, mas Daniel, aleluia, havia um ali que era maior, oh glória, o leão da tribo de Judá estava com ele, e aqueles animais ferozes não puderam nada contra a sua vida. Quando pela manhã ele é tirado dali, aqueles que lhe denunciaram são jogados, e eu disse que os animais estavam famintos, porque eles despedaçaram antes que caísse ao chão, eles findaram a sua vida ali. O juízo de Deus foi contra os inimigos de Daniel, preservando a vida do seu servo, que adorou ele, mesmo estando na cova dos leões. Amados, o tempo passa, eu disse 6, mas vamos finalizar com o quarto personagem desta história. Aqui nós temos 2 irmãos, Paulo e Silas, Atos capítulo 16, verso de número 22, ali fala sobre 2 irmãos, Paulo é o missionário e também o seu companheiro, seu obreiro Silas, os quais estavam fazendo a obra do Senhor, e em dado momento, justo por fazer a obra de Deus, eles foram presos não porque roubaram nada, não porque eles fizeram algo que estava fora da lei, mas simplesmente por obedecer a Deus e pregar a palavra do Senhor e falar sobre o amor de Jesus, sobre a ressurreição, expulsar os espíritos malignos. Eles foram presos, açoitados, e ali diz que perto da meia-noite, que mensagem, que palavra maravilhosa, perto da meia-noite, Paulo e Silas, um olha para o outro, ali a dor estava na sua carne pelos açoites, e eles agora começam a cantar, a glorificar ao Senhor, a cantar, a dizer: Deus, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e toda adoração, e aquela adoração chega até o trono de Deus, aleluia. É como se Deus não suportasse, e Deus desce naquela cadeia, arrebenta aquelas portas, um terremoto destrói aquele lugar, as portas se abrem, as correntes caem, aleluia, e aqueles homens são libertos para a glória do nome do Senhor. Então a tua adoração, ela tem valor, e quando você está em momentos difíceis, mais ainda, aleluia. Eu sei que tem irmãos que estão aqui, que estão passando por provas, parece que nunca vai acabar. Pense um pouco, qual é o propósito desta prova? Em vez de você perguntar por que da prova, procurar entender para que Deus está levando você, porque este tempo chegou na sua vida, aleluia. Vença a prova, passa com louvor, seja aprovado e experimente a diferença. Eu quero fechar aqui contando e que um tempo, uma passagem que aconteceu na minha vida, onde nós estávamos ali no campo de missões, e eu tinha um carro, um Versalhes 92, e naqueles dias eu reuni todas as minhas economias e consegui trocar num Royale 94, vim até Curitiba junto com a minha família, aqui num curso que tinha na Central, fiquei 7 dias aqui, e na volta pegamos uma chuva, eu ainda não estava acostumado com o carro, os pneus talvez não estavam tão bons, o ar estava ali complicado de sintonizar, de mexer no ar ali, então eu estava vindo até devagar, mas numa curva tinha água na pista, e quando eu freiei o carro, simples assim, uma freada tranquila, só para diminuir, ele não diminuiu, ele pegou aquela água e ele deslizou, e quando então eu saí da pista do asfalto da BR, entrou no acostamento, e do acostamento começou a quebrar o mato, e ali então a gente esterçou, claro, é o que vem na tua mente como um motorista, é frear para parar, esterçar para mudar a rota, mas isso não aconteceu. É como se você jogasse um sabonete num piso molhado, ele não para, não faz curva. Assim é um carro quando ele pega a água, e dependendo da velocidade, ele passou ali e passou direto, saiu da pista. Eu sei que ele deu umas duas
voltas ali no ar, quebrou o para-brisa, quebrou um vidro lateral e espalhou roupa no meio do mato. E quando caiu, quando parou tudo aquilo, estava eu, a minha esposa, minhas 2 filhas, a Amanda e a Radassa. Estava conosco um irmão, um jovem por nome de Fabrício, pregador da palavra de Deus também, que hoje já está com o Senhor, aprove o Senhor o levar. Mas naquele dia nós estávamos juntos ali, naquele dia nada aconteceu com ele, nem com cada um de nós. E quando a gente parou lá, que capotou, parou lá embaixo, ficou com o bico para frente, os farol acesos, em cima de uma árvorezinha mais ou menos não tão grossa, que se caísse, caía mais 1,5 metro para baixo. E aí eu saí pelo para-brisa, peguei as minhas filhas, enquanto nós subíamos, a enxurrada descia ao nosso encontro. Cheguei lá na pista, alguém passou, não deu atendimento, outro passou e atendeu. E eu olhei lá embaixo e vi aquele carro, aquela pessoa que atendeu, ele levou a minha família para a sua casa, num sítio próximo ali. Eles tomaram banho, trocaram de roupa. Ela foi levar lá em casa, na Vila Amaral naquela época, e eu fiquei ali. E naquele instante eu vi ali o que eu tinha de patrimônio jogado naquele buraco. Eu vi ali com a luz acesa ali, aquele carro que eu tinha conseguido, era o esforço, o que eu podia, o que eu tinha, as minhas economias, estava jogado ali. E veio na minha mente assim, estava chovendo e eu e o Fabrício estava ali na pista, veio na minha mente um monte de coisas para falar. Mas naquele instante, irmãos, eu tenho a plena certeza de que o inimigo e os seus ali, demônios, estavam por cima ali, vendo. Agora eu quero ver o que é que ele vai falar. Mas o Espírito Santo me deu uma paz tão grande, inundou o meu coração, tomou o comando da minha vida. E quando eu abri a minha boca, eu comecei a adorar ao Senhor. E ao adorar ao Senhor, aquilo se espantou, aquela nuvem negra saiu, eu senti uma ligação, oh glória, com o céu. O Senhor me abençoou naquele lugar. O Espírito Santo tomou a minha vida. E isto por quê? Porque no momento em que você está passando pela prova, a tua adoração, ela tem um peso maior. Isso eu quero dizer para você, irmão, porque eu tenho certeza de pessoas que estão passando pela prova agora, e nesse instante eu quero orar, abençoando a tua vida. Neste momento eu quero orar por você, se você puder, aonde você estiver, se você puder dar 1 minuto da sua atenção agora, talvez está na casa lidando com alguma coisa, pare o que você está fazendo, ore junto comigo. O nosso Deus, Ele te conhece. Na prova, não perca a oportunidade de adorar a Deus. Quando isso aconteceu ali, veio na minha mente assim: quantos carros você já capotou na vida? Mas de fato foi só um. Então aproveita a chance e aproveita a oportunidade e me adora nesse instante, porque isso não vai acontecer de novo. E eu comecei a glorificar ao Senhor, a cantar hinos de louvores, aleluia, e é uma experiência que ninguém tira de mim. Adore ao Senhor. Quando Deus, Ele ouve a tua adoração, em tempo de crise, em tempos em que você está passando pela tribulação, por certo os céus se movem em teu favor. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, eu quero, Pai, nesse instante agradecer-lhe, ó Deus, por este momento, Senhor, por esta oportunidade. Quero agradecer, ó Deus querido, por estes irmãos, Senhor, que estão junto conosco, ó Pai, ó Deus, e por estes irmãos que estão lá na sua casa, ouvindo esta palavra, e às vezes, Senhor amado, passando pela aflição, pela tribulação, meu Deus, ó Pai, talvez está, Senhor, até mesmo, Senhor Jesus, ó Pai, na iminência de faltar o pão, mas não vai faltar, porque a tua palavra diz que o salmista dizendo: eu já fui novo e hoje sou velho, e eu nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Abre portas, Senhor, abre os céus sobre esta vida, sobre esta família, e dá da tua graça, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Graças a Deus.